Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo hoje no estúdio, Clara Aguiar. Bem-vinda, Clara. Olá, Kátia, muito feliz de estar aqui. A Clara com a difícil tarefa de substituir o nosso colega Ayrton Centeno, que está de licença. Mas vamos lá, né, Clara? Os desafios estão aí para serem enfrentados. E o nosso entrevistado de hoje integra a Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Na nossa conversa, vamos discutir vários temas, entre os quais a emergência climática, seus reflexos nas nossas vidas e as lições deixadas pelas últimas eleições. Ele ingressou no MST aos 18 anos, no distante ano de 1985, e hoje é uma das suas principais vozes. Muito bem-vindo, Gilmar Mauro. Obrigado, Kátia, Clara, prazer estar com vocês nesse dia. Apostos. Foi uma correria, né, Gilmar? Mas que bom que deu tudo certo. Gilmar, é verdade. Você tem chamado a atenção, né, para o agravamento da crise ambiental, dizendo que as cidades estão hoje insustentáveis. E nós aqui em Porto Alegre vivemos isso na pele, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, com essa enchente nos meses de maio e junho. Mas nós acabamos de viver umas eleições municipais e, pelo que se viu, essa pauta ela passou muito longe das opções do eleitorado. As pessoas estão cegas para essa realidade? Eu acho que esse tema é um tema, eu me lembro muito bem que há 5 anos atrás eu fiz conversas com alguns cientistas e eles também, há 5 anos atrás, não estavam tão convencidos da emergência e do problema grave. Depois de 5 anos, evidentemente, com os últimos fenômenos ocorridos, não só no Rio Grande do Sul, é bom lembrar de São Sebastião, é bom lembrar, independente dessa questão do desastre, do crime de Mariana, Brumadinho, mas hoje, ontem, aliás, né, em Barcelona, né, o que nós assistimos também, em várias partes do mundo, a situação climática se agravou demasiadamente e num processo de aceleração muito grande. E eu acho que nem as esquerdas e os setores das classes trabalhadoras organizadas tampouco se deram conta dessa situação. Talvez agora, mais recentemente, em função de todo o processo de queimadas que ocorreram por todo o Brasil, já antes desse ano, as queimadas na Amazônia, a fumaça preta chegando aqui em São Paulo, começou a acender luzes. Mas ainda na população, infelizmente, esse tema não está sendo discutido, principalmente pelos setores de esquerda, né, numa perspectiva de criar consciência política. Eu tenho dito por aí, o futuro já chegou. O que se imaginava que seria para daqui a algum tempo está ocorrendo agora com consequências gravíssimas. Já morre muito mais gente hoje por desastres climáticos, seja calor extremo, frio extremo, chuvas intensas, furacões, etc. Mas também pandemia. É bom lembrar disso, que esse problema gera pandemias, como vivemos a do Covid e outras pandemias que se avizinham com o processo de degelo, mas também de destruições ambientais graves, né, dos nossos biomas, dos rios e assim por diante. E nós temos uma massa
de gases de efeito estufa na atmosfera já suficientes para derreter as geleiras, porque são gases, muito particularmente o CO2 e o óxido nitroso, de uma durabilidade muito grande, né? O CO2 ultrapassa 1000 anos, né? E somado com o gás, os três principais para ficar neles, né? Com o metano, que embora a durabilidade seja curta, calcula-se em torno de 15 anos, mas a quantidade de emissão de metano, seja na pecuária extensiva, no nosso caso, em várias partes do mundo, os lixões e outras formas, já nós temos gases suficientes para derreter as geleiras, ou seja, nós teríamos que parar de emitir urgentemente novos gases na atmosfera, plantar milhões, bilhões de árvores para nós tentar atenuar um problema que tende a se agravar muito grande. Mas, infelizmente, isso não foi colocado nas eleições, que, aliás, não deveria só discutir a questão das consequências e colocar precisamente o dedo nas causas que geram esse problema, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Gilmar, nesse sentido, ainda pensando nos eleitores, né, dessas últimas eleições, a gente percebeu que apesar de 95% dos municípios do Rio Grande do Sul terem sido afetados pela enchente, por outro lado, os eleitores optaram por opções que foram na contramão, né, do cuidado do meio ambiente. Como tu analisa isso, assim, a hipótese, né, de que há uma descrença da política institucional? Queria saber um pouquinho mais sobre a tua perspectiva sobre isso. Claro, eu acho que há várias questões aí que se articulam, não é só uma. Eu acho que há uma descrença, assim, na questão eleitoral, na institucionalidade. A esquerda, em determinado momento da história, se colocou como uma esquerda antissistêmica. Hoje a esquerda é sistema no Brasil e faz tempo, né? O antissistema é a extrema-direita, né? Que todo mundo sabe que é fake, mas que se colocou nessa condição. Dois, o ingrediente da quantidade de gente, inclusive aí, né, em Porto Alegre, dos maiores índices de abstenção, né, se você somar abstenções, votos nulos e brancos, a grande maioria da população não acredita nesse sistema. Tá? E o terceiro aspecto, que eu acho que é estrutural, é uma falta de perspectivas concretas. Principalmente a juventude, eu tenho colocado muito isso, ou seja, mesmo coisas do tipo fazer curso universitário, que já foi uma coisa interessante, que as pessoas buscavam, muitos jovens não se interessam hoje por fazer uma universidade, eles colocam a questão, e para quê? Por que eu vou fazer isso? Né? Casa popular, Minha Casa Minha Vida, parece que está fora do horizonte da juventude, muito especialmente, porque você também, do ponto de vista estrutural, há uma mudança muito grande no que são chamadas as classes trabalhadoras, aquele operário fabril clássico que tinha um lugar fixo para ir trabalhar e, portanto, a casa fazia todo sentido, juntava os familiares ao redor, também está se esgotando, né? Aliás, na juventude, a própria instituição do casamento ou do ter filhos e assim por diante é uma coisa já em desuso na atualidade. E tudo isso numa falta de perspectiva, é o viver o hoje intensamente, não se sabe se tem o amanhã. E eu acho que as esquerdas, em geral, não estão discutindo projeto, não estão discutindo futuro, não estão colocando perspectivas de futuro, o que leva a uma espécie de limbo, né? Você não tem perspectiva, você não fala em projeto, e não adianta a esquerda vir com essa pautinha de empreendedorismo de esquerda, porque não é isso, muito pelo contrário, inclusive as pesquisas indicam que grande parte da população quer carteira assinada, quer direitos e assim por diante, e a esquerda está se perdendo pela linha de fundo, para usar uma metáfora do futebol, nesse tempo histórico. E esse é um dos problemas que levou
grande parte do nosso povo, mesmo com os problemas graves, consequências graves, tanto das questões climáticas, mas também outras sociais, etc., a não aderir, inclusive em candidaturas de esquerda. Aqui no Rio Grande do Sul, Gilmar, durante as enchentes, a gente teve uma outra enxurrada, além das águas, que foram das fake news, né? Que foi a desinformação que nós tivemos foi muito grande. Eu acho que até, se comparado assim, com a de 2018, nas eleições, pode-se dizer que foi ainda maior, né, o número de fake news. E, assim, na nossa avaliação, de alguma forma, isso também contribuiu, né, não só para o grande número de prefeitos da direita, extrema-direita, eleitos, como para essa abstenção, né? Tu avalia que, de alguma forma, essa desinformação também contribui para isso? Para essa, para essa abstenção e esse descrédito? Claro, é muito importante isso e continua. E o que não é nenhuma novidade, né? É que agora há uma intensificação fruto das redes sociais, etc. Mas fake news sempre existiram, né? Principalmente nas eleições. Eu coloquei ingredientes aqui, num certo sentido crítico às esquerdas, mas é óbvio, né, que do outro lado tem gente jogando. A direita está jogando pesado. E continua muito forte, se preparando. Eu acho que em tempos atrás, inclusive, não tinha essa disputa intensa das ruas. E a direita hoje tem uma militância política, atua na fake news, mas atua nas ruas também, está disputando todos os espaços. Eu acho que eles leram Gramsci de alguma forma, né? Porque eles estão disputando conselhos tutelares, eles estão disputando diretoria de escola, eles estão disputando todos os espaços. E eu sempre digo, eu acho que, evidentemente que as organizações que nós produzimos, elas foram produzidas por um tempo histórico que já não existe mais. Esse é um problema. O tempo das nossas organizações, e portanto são defensivas, como diria Mesaros, elas foram produzidas por um tempo em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora em geral. Mas você tinha situações e correlações de força em escala internacional que permitiram um avanço, por exemplo, da social-democracia em todo o mundo. Você tem uma União Soviética por um lado, você tem a reconstrução da Europa por outro, e a social-democracia cresceu e muito. Nós estamos num tempo em que, além de não obtermos conquistas concretas, objetivas para a classe trabalhadora, nós estamos perdendo conquistas históricas que foram fruto de muita luta. E os nossos instrumentos político-organizativos estão numa fase defensiva, grande parte deles com um viés social-democrata muito grande e, portanto, sem espaço. Mas não é uma questão de eu gostar ideologicamente ou não da questão da social-democracia, é uma questão objetiva desse tempo histórico, né? E essa situação, no meu modo de ver, ela evidentemente está colocando os limites, né, do que, vamos ser generoso, desse grande espectro de esquerda, né, que inclua também social-democracia, democratas desse país, mas que estão perdendo espaço e força no Brasil, mas não é uma particularidade brasileira, perdendo espaço no mundo inteiro. Então, mas não dá para botar na lata do lixo o que a gente produziu. Eu não sou liquidacionista. O que a gente produziu, o que melhor a gente conseguiu produzir. Entretanto, não dá conta da atualidade. Vou dar um exemplo. Em cada bairro desse país, em cada lugarejo desse país, você vai encontrar farmácia, você vai encontrar igreja, você vai encontrar biqueira, você vai encontrar um monte de coisa. E eu pergunto, e cadê a portinha do movimento sindical? E cadê a portinha do partido? E cadê a portinha do movimento popular? Não há espaço vazio. Não há espaço vazio e esse espaço está sendo ocupado pelos setores de direita que, com o uso da tecnologia das fake news, se fortaleceu no último período
Não é uma coisa que eu acredito que, então a juventude foi para a direita, foi para... Não é disso que se trata, no meu modo de ver. É uma disputa política que ocorre, que nós vamos ter que nos preparar, se quisermos mudar esse país e o mundo, inclusive se quisermos ajudar a preservar a espécie humana. Gilmar, visando alcançar essa mudança, na sua avaliação, qual esquerda precisa emergir? Eis uma questão clara. Eu acho que não é no meu modo de ver, uma receitinha, né? Eu acho que se nós conseguirmos fazer um bom diagnóstico, não só das eleições, disso que eu tentei abordar também, dessa questão estrutural, das mudanças estruturais que ocorreram no mundo do trabalho, não só do trabalho, mas também subjetivamente hoje, são mudanças profundas. Esse diagnóstico precisa apontar, no meu modo de ver, para que a esquerda comece a discutir com mais profundidade as causas dos problemas da humanidade. Eu brinco com a nossa turma aqui de São Paulo, nós dificilmente vamos ganhar uma eleição aqui para governo do Estado, ou seja, já se tentou muitas vezes e muda discurso, puxa a gente, tenta se adaptar, nós vamos ter que colocar o dedo na ferida, e não é uma questão agora de clichê, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a continuidade do modo de produção capitalista vai significar a destruição da humanidade. Vai significar isso, ponto, acabou. Eu vou te dar um exemplo para entrar numa outra questão ambiental aqui. Veja, eu falei no começo que há gases de efeito estufa suficientes para derreter as geleiras e para provocar outras coisas, inclusive a desertificação de algumas áreas ou savanização da Amazônia e assim por diante, que vão ter impactos muito grandes, especialmente ao centro-sul desse país. Né, de falta de chuvas em alguns lugares e por vezes, como ocorreu no Rio Grande do Sul, cair 400 milímetros, fruto, né, de frente fria, com bloqueio atmosférico e assim por diante, que vocês sabem melhor do que eu. Bom, mas se nós quiséssemos, como diz a COP, né, as COPs, que eu não acredito, já vou papo reto aqui, que diz que nós precisávamos parar de emitir 50% de gases de efeito estufa até 2030 e 100% até 2050. Aí eu pergunto, bom, para você diminuir essa quantidade de gases de efeito estufa, você deveria abolir todas as tecnologias da segunda revolução industrial. Quais sejam as tecnologias do automotivo, né? O uso de petróleo e hidrocarburetos em geral, acabar com as guerras, a indústria de plástico e assim por diante. E eu te pergunto, e qual a empresa capitalista que vai deixar de fazer isso? E qual Estado, nação capitalista que vai deixar de fazer isso? Capital. Só é capital se acumular e se expandir permanentemente. Senão ele deixa de ser capital. E para acumular e se expandir permanentemente, ele precisa extrair matérias-primas e transformar tudo e todos em mercadoria o tempo todo, inclusive as catástrofes. Atenção, quem vai reconstruir o Rio Grande do Sul? As pontes, as estradas, né? Quem reconstruiu os estragos da Segunda Guerra Mundial? É disso que nós estamos falando. E aí, isso implicaria na questão do PIB, que todo mundo fala. Bom, você abolir as tecnologias da segunda revolução industrial seria uma brutal contração no PIB em escala planetária, né? O capitalismo vai fazer isso? Esses países vão fazer isso? Não, não. Veja, se eu andar a pé com vocês, a gente não produz PIB. Agora, se nós andar de carro e tiver trânsito feito, né, como a gente enfrenta nas grandes cidades, a gente ajuda a elevar o PIB, né? Se nós beber água da fonte, a gente não eleva o PIB, mas se a água estiver suja pra caramba e precisa de tratamento, a gente cresce no PIB. Essa é a lógica do sistema do capital. Entendeu? Então a esquerda, no meu modo de ver, uma nova esquerda que você falou,
mas pode conjugar os novos com os velhos, né? Ela vai ter que discutir essa questão. Aliás, termino aqui, Clara, com uma frase do Wilhelm Reich, um psicanalista alemão que, entre outras obras, escreveu Psicologia de Massas do Fascismo. Mas ele coloca uma frase bem interessante lá num determinado momento do texto. Os velhos têm a história nas costas, a juventude à frente. Se nós não... Essa esquerda vai ter que dialogar com a juventude. É a única capaz de enfrentar esses problemas e propor um outro projeto. Agora, não podem jogar os velhos na lata do lixo, evidentemente. Eles podem dar uma contribuição muito importante também para esse processo de reconstrução de uma nova esquerda, um novo projeto político, ideológico para toda a sociedade. Para a gente continuar um pouquinho mais aqui na questão das eleições, Gilmar, o MST ele sempre teve os seus candidatos no parlamento, né? O velho Adão Preto, né? O Marcon, enfim, candidatos aí pelo país inteiro. Mas esse ano resolveu investir mais fortemente, né? E conseguiu eleger 133 candidatos a vereador, prefeito, vice-prefeito. Como é que se deu essa decisão, né? E por que de investir mais nessa questão institucional? O MST, de alguma maneira, sempre esteve participando dos processos eleitorais, em grande medida apoiando aliados, aliadas da luta pela terra, pela reforma agrária. Mas a própria luta concreta do MST é a busca pela institucionalização de conquistas. Você faz a ocupação buscando, de alguma maneira, institucionalizar o assentamento, o crédito, a moradia, né? E assim por diante, ou políticas públicas, PAA, né? E assim por diante, né? Eu brinco até com alguns aqui, professores, que dizem, o MST caiu na institucionalidade. O professor é institucionalizado, né? A diretora de escola, ou seja, nós, como classe trabalhadora, buscamos, através da luta, porque é a única maneira e linguagem que as classes dominantes entendem melhor, a busca de conquistas concretas para que efetivamente elas sejam institucionalizadas como direitos das classes trabalhadoras, né? Entretanto, nós não tínhamos entrado mais no processo eleitoral. E eu quero fazer um recorte, não é todo o MST que foi nesse debate, que há um debate da totalidade do MST, não sem contradição, evidentemente, né? Mas que optamos por entendermos que principalmente as eleições municipais são espaços importantes, momentos importantes de fazer um debate político, para além dos nossos assentamentos, para além dos nossos acampamentos, de envolver as circunvizinhanças, né, vamos dizer assim, desses espaços onde atuamos, né, até porque sozinhos, só com a nossa base, dificilmente teríamos condições de eleger uma grande quantidade de gente, mas que começa a fazer um debate com as cidades, que a gente já faz há algum tempo, evidentemente, na defesa da reforma agrária, na defesa da alimentação saudável, da agroecologia, e agora também, né, no espaço municipal. Como parte de um trabalho de base, vamos dizer assim, de um debate político. Eu espero, honestamente, não só no período eleitoral, mas que seja algo que venha para ficar e se amplie cada vez mais nesses espaços, principalmente urbanos, né, do MST. Aqui em São Paulo, eu vejo um monte de gente com o boné do MST na Avenida Paulista, nos domingos. Eu não faço nem ideia de quem seja. De vez em quando eu dou um grito, e aí, Sem Terra? Virou moda, né, Gilmar? Mas é um público que se aproxima do MST por diferentes razões, algumas pela produção de alimentos, e outras agora, inclusive, pela questão eleitoral. Então, mas para sintetizar, eu acho que tem duas coisas importantes. Uma é fazer a luta institucional, né, para que essa luta institucional nos ajude a fortalecer o braço da luta popular. E fazer a luta popular para que nos ajude a
acumular forças do ponto de vista institucional dentro de uma perspectiva de projeto estratégico que nós queremos para o MST, na nossa pauta corporativa, mas também de uma pauta política mais ampla para amplos setores da classe trabalhadora. E quais são os fatores que podem dar mais condições eleitorais, pensando, né, nos candidatos do campo democrático popular, assim, quais políticas públicas que podem impulsionar essas candidaturas? Olha, eu acho que o primeiro aspecto que é importante é nós sempre demarcar uma posição política ideológica. Para que se disputa? Isso é fundamental, porque senão a gente cai numa lógica do indivíduo. E eu faço uma crítica muito intensa aos partidos todos, mas especialmente à esquerda, porque teoricamente teria que ter um projeto político de novo tipo, que a questão individual virou, o parlamentar, em geral, virou um partido dele mesmo. E a preocupação dele, mais do que com o projeto político, à medida que se elege, é tentar a reeleição aí na frente. Ele constrói a sua rede própria de militantes, liberados, assessores, um monte de gente, para ali na frente se reeleger, né? E se esquece dessa ideia de coletividade de projeto político. Partido é nesse sentido. Então, o primeiro aspecto é garantir, do ponto de vista nosso, essa coesão política, ideológica e de projeto político. Isso é fundamental, senão não tem sentido, senão vira oportunismo político. Né? E a segunda questão, no nosso ponto de vista, é difundir na sociedade temas importantes, como agrofloresta, os problemas ambientais, comida saudável, né? Reforma agrária, alguns de direita, obviamente, dizem que não faz sentido. É a coisa mais moderna a ser feita nesse país, é uma reforma agrária, eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque é repensar todo o modelo de agricultura brasileira, e rapidamente vou dar alguns dados. Hoje o Brasil planta aí 80 milhões de hectares de terra. Destes, 45 milhões de hectares em soja e 21 milhões de hectares em milho. Só aí dá 66 milhões de hectares. Sobram 14 milhões de hectares para as outras coisas. E o Brasil utiliza 150 milhões de hectares de terra em pastagens. Ou seja, nós nos transformamos numa monocultura de exportação de commodities agrícolas, destruindo a natureza, os recursos naturais, utilizando adubos químicos nitrogenados e uma quantidade de veneno imensa, colocando fogo nos nossos biomas. Somos nós que estamos colocando fogo, né? Essa lógica, os grandes fazendeiros colocando fogo nos biomas para ampliar esse tipo de destruição ou para obter lucro. Reforma agrária é fundamental no nosso país e no mundo, e a disputa pela terra, território, água é a disputa mais intensa que será vista no próximo período. Aliás, não se explica a guerra da Palestina sem discutir terra e território, para a gente ter uma ideia. O MST ele tem um projeto, né, Gilmar? Ele tem o seu plano da reforma agrária popular, que inclusive vai ser rediscutido no seu encontro nacional no ano que vem. E nesse plano, enfim, além da reforma agrária, tem várias propostas, como a questão da agroecologia, né? E o plano de plantar milhões de árvores, 100 milhões de árvores, né, em todo o Brasil. Essa proposta ajudaria a mudar esse sistema de produção do país? Sem dúvida nenhuma. Nós defendemos um modelo de agricultura para o Brasil e para o mundo que no fundo, é preciso fazer uma revolução. Tá? Uma revolução na agricultura. É a única perspectiva que salvará a própria agricultura de um colapso, né? Que está desenhado, que está se dando. Quer dizer, a agricultura mesmo, essa convencional, aqui em São Paulo, estou usando muito São Paulo porque moro aqui, né? É preciso irrigar a cana,
né? Ou cultivos como laranja, que estão migrando aí para alguns lugares em função do aquífero Guarani. Então está se perfurando grandes poços, o aquífero Guarani não dá conta de repor a água que está sendo utilizada, né? Num curto espaço de tempo nós vamos ter uma crise hídrica muito grave no nosso país, fruto desse tipo de monocultura e de destruição que já elencamos em parte alguns ingredientes. Agora, nós afirmamos categoricamente que é possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. É possível. Deixa eu dar um dado muito concreto. Hoje, 65% do que se consome de comida na humanidade são 4 produtos: arroz, milho, trigo e soja. Tá? Se você colocar 90% dos alimentos de toda a humanidade, são 15 tipos de produtos. Só para a gente ter um dado comparativo, o MST hoje, os pequenos agricultores, entregam no PAA 400 tipos diferentes de alimentos. Né? É que a indústria, além de centralizar economicamente, né? E por isso que o conceito do agronegócio é a montante do processo de produção, né? Porque a indústria para a agricultura, maquinários, veneno, semente transgênica, né? Que fornecem para a agricultura e a jusante do processo de produção, depois, que é a indústria de transformação, que são controladas por alguns pequenos grupos em escala planetária, que lucram, vendendo tudo isso, esse pacote para a agricultura, que lucram financeiramente com a produção agrícola, que o processo está se financiarizando e cada vez mais, inclusive da produção, e que lucra no processo de transformação e centraliza essa produção e comercialização em escala planetária. Veja, nós temos uma agricultura familiar, popular, como produzir, sabe, alimentos de todos os tipos, sem veneno. Agora, para isso é preciso mudar a cultura alimentar. Eu não tenho nenhuma dúvida que a cultura alimentar criada, né, dos ultraprocessados, né, subjetivamente e objetivamente se construiu isso, né, os doces, etc. Até no supermercado, você vai no supermercado, você vai num chiqueirinho com a tua criança lá e está cheio de doce, cheio de guloseimas, etc., que é precisamente instigando, né, a criançada a entrar nessa toada, e é muito difícil, né, sei lá, famílias, pai, mãe, controlar isso. Então, afirmo que é possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. 2, para isso a terra, os recursos naturais, a água, as sementes, deverão ser patrimônio público da humanidade. Não pode ser propriedade privada de jeito nenhum, não tem jeito, tá? Não pode ser. 3, é preciso mudar os paradigmas tecnológicos, né? E quando a gente fala de agroecologia, às vezes as pessoas pensam que nós estamos querendo voltar ao passado. Veja, eu entrei em 85 no MST, mas antes eu trabalhava na terra, desde criança, eu trabalhei atrás de juntas de boi no Paraná. Não é dessa agricultura que eu estou falando, não. Nós queremos tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola, que é muito penoso, principalmente na pequena agricultura, mas que agrida ao mínimo possível a natureza, o meio ambiente, que produza alimentos saudáveis. Quando a gente, Kátia, decidiu plantar 100 milhões de árvores em 10 anos, nós tínhamos consciência de que isso não resolveria o problema da questão ambiental e a crise climática. Mas plantar 100 milhões de árvores é plantar cuidado. Quando nós decidimos fazer marmita e fazer doações solidárias no período da pandemia e outros, nós sabíamos que não iríamos resolver os problemas da fome nesse país. Mas distribuir marmita e comida é plantar solidariedade. É aquela ideia de Marx, mas também Paulo Freire. Nós nos fazemos ao fazermos as coisas. Quando a gente manda militantes do MST para a Palestina, para Haiti, para a África,
Mais do que ajudar eles a resolver os problemas deles, no fundo, nós estamos formando em nós a solidariedade e o internacionalismo. É disso que se trata. É criar, né, essas iniciativas numa perspectiva de formando uma nova geração com outros valores, com outro pensamento, com outro projeto político. E isso faz parte do nosso processo de formação e deverá. E me orgulho muito. Daí uma coisa, mais do que qualquer de ter ganhado as eleições, me orgulho dessa parte histórica e atual do nosso MST. Realmente, diante de tantos eventos extremos e desastres socioambientais, é percebido que a gente precisa superar essa agricultura predatória. Pensando na gestão atual do governo Lula, como ele poderia impulsionar esses programas, essas práticas mais sustentáveis? Ontem eu cheguei hoje de Brasília e nós estamos acertando uma nova reunião com o presidente da República. Tivemos um mês e pouco atrás, foi muito interessante, muito boa. Entretanto, ainda há uma deficiência muito grande em termos de políticas concretas para a pequena agricultura, e me atrevo aqui rapidamente a descrever isso para depois entrar no que precisaria. Na década de 80, o Brasil enfrentou uma grave crise, né? Aí vem Fernando Henrique Cardoso, tem que recorrer ao FMI, o Brasil não conseguia pagar a dívida e assim por diante. O que estava ocorrendo naquele momento? Um processo de desindustrialização da economia brasileira, né? Lembremos que da década de 30 ao final da década de 70, houve uma introdução, principalmente daquilo que nós falamos anteriormente, as tecnologias da segunda revolução industrial que foram internalizadas, né? E a década de 80 marca o final desse ciclo e, portanto, uma desindustrialização. O que o Fernando Henrique Cardoso faz nesse momento? Ele precisava vender. Ele precisava ter superávit comercial para ter dinheiro para pagar a dívida. O que se faz? Faz um programa voltado para a agricultura. Moder Frota, cria-se um programa de financiamento a juros negativos, é bom dizer isso. Lei Candir, em 96, que quem exportasse não pagaria impostos, e se incentiva esse tipo de agricultura que hoje se chama agronegócio, com a exportação de commodities agrícolas. Isso não é nenhuma novidade na história brasileira. Nós nascemos exportando matérias-primas, mas a partir de 90, principalmente, nós reprimarizamos cada vez mais, né, a nossa economia. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem investiu nesse tipo de negócio de exportação de commodities, etc., é que foi realmente beneficiado no campo brasileiro. E por isso que outros setores, tá, estão investindo pesado hoje, inclusive na agricultura. E quem ficou produzindo para o mercado interno, principalmente comida para o povo brasileiro, ficou alijado, ficou fora. Tá? Inclusive os setores da pequena agricultura que aderiram à produção de soja e milho, né, foram muito mais beneficiados, têm acesso a crédito, etc., do que pequenos agricultores que estão produzindo comida para o povo brasileiro. Vejamos, dos 400 bilhões disponibilizados agora, nesse ano, de financiamento para o grande agronegócio, e foram 400 bilhões públicos, né, com subsídio, equalização de taxas de juros, mas a iniciativa privada colocou 1 trilhão nesse tipo de negócio financeiro na agricultura, né? E 70 bilhões para a agricultura familiar. Mas veja, na agricultura familiar só 750 mil pequenos agricultores familiares tiveram acesso. E nós temos mais de 4 milhões de pequenos agricultores nesse país, que foram alijados, se endividaram, empobreceram no campo e sequer têm direito a crédito. E olha a ironia, é quem defendeu o Lula nas últimas eleições, né? Porque o agronegócio e até certo setor, né, da própria agricultura familiar que aderiu à ideologia do agronegócio acabou aderindo ao Bolsonaro. Veja a contradição. Então, para nós avançarmos, isso a gente falou na reunião com o Lula, é preciso desenrola no campo, é preciso resolver pequenas dívidas. 50% das dívidas dos pequenos agricultores não passa de 10 mil reais. Né? Quanto os grandes, a gente sabe que eles devem,
entram em falência, não pagam, e o pobre do campo não consegue pegar crédito por causa de uma dívida de 10 mil reais. Tem um problema de score bancário, que mesmo que você tenha pagado a tua dívida, entra como uma espécie de mancha no banco. Isso é normativa interna do próprio banco público, que é o Banco do Brasil ou Caixa Econômica, e não te permite pegar. Então, eu estou dando exemplos aqui para dizer o seguinte: isso a gente pode violar. É preciso crédito agrícola, é preciso colocar dinheiro no PAA, é preciso, e defendemos isso, de que cada pequeno agricultor tenha o financiamento para plantar 1 hectare, pelo menos, de agrofloresta na sua terra, né? E com isso nós elevamos, né, a quantidade de árvores, e árvores frutíferas, inclusive, plantadas em todo o Brasil. Ou seja, é preciso assentar as famílias acampadas, é preciso estimular a indústria de máquinas, de bioinsumos para substituir, né, os insumos, os venenos e assim por diante. Ou seja, é um conjunto de ações, moradias no campo. Veja, nós estamos debatendo e colocamos para o presidente Lula isso, nós estamos chamando de habitat, eu acho que até ficou um nome bonito, mas que é discutir o campo para além da questão da produção, os assentamentos para além da questão da produção. É uma espécie de pensar um plano diretor para cada assentamento, para cada comunidade, que vai discutir como que vai ser a agrovila, como que vai ser a preservação das nascentes, como que vai ter acesso à tecnologia, à internet, como que vai colocar teatro, como que vai colocar arte, como que vai colocar escola nesses lugares, numa perspectiva de transformar esses locais num lugar lindo para se viver, se morar, né, em harmonia cada vez maior com a natureza. Nós somos natureza, o ser humano é natureza, mas numa perspectiva de qualidade de vida, como modelo, inclusive, para se pensar, né, futuras cidades e assim por diante. Isso que a gente acha que o governo deve fazer. Infelizmente, tenho que ser honesto, isso não está acontecendo. E o MST é um dos movimentos que não deixa de fazer a pressão, né, no governo federal. Muita gente até se ressente disso, né, Gilmar? Teve um debate há pouco tempo no ICL sobre os rumos da esquerda, que a Manuela Dávila, inclusive, disse que se um governo está em disputa, tem que ter disputa pelos dois lados, né? E não adianta só o centrão, o grande apetite aí do agronegócio, por exemplo, ficar disputando o governo e o outro lado não disputar, né? Sem dúvida, e mais que isso, Kátia, nós não fazemos luta porque achamos bonito. A luta de classe não surgiu conosco e nem terminará conosco, possivelmente, embora as lutas tenham o seu lado lúdico, beleza, evidentemente, mas é porque é a única linguagem que as classes dominantes entendem, né? Então, esse processo de luta é um processo, inclusive, de formação, é no processo de luta que se forma, né? É no processo de luta que vem o sujeito coletivo, é no processo de luta que acontece o fenômeno da alteridade, eu me vejo em você, a ideia, meu companheiro, minha companheira, que aliás acontece na igreja também, né? Minha irmã, meu irmão, é nesse processo que nós nos reconhecemos como classe, né, trabalhadora. O dia que abrirmos mão de fazer a luta social e colocar as nossas pautas corporativas sim, sindicais sim, mas vinculadas com a luta política. Não dá para separar a luta econômica da luta política. Não dá para separar a luta presente daquilo que a gente quer no futuro, né? Eu sempre digo e repito e vou repetir. Quer plantar abacate? Plante abacateiro. Não adianta querer plantar um pé de limão e fazer uma transgenia. Ou seja, se quiser uma sociedade solidária, tem que plantar solidariedade. Se quiser uma sociedade justa, tem que plantar justiça. Se quiser uma sociedade onde homens e mulheres tenham direitos iguais, é preciso plantar isso aqui agora, inclusive dentro das nossas casas. Então, o dia que a esquerda e o movimento popular e o MST deixar de fazer luta é porque morreu. Não tem sentido. Evidentemente que, olha,
olha o paradoxo que eu vou colocar agora, nós somos os primeiros a querer acabar com o MST. Agora, para acabar com o MST, é preciso fazer a reforma agrária, né? E a gente sabe que para fazer a reforma agrária é preciso alterar a correlação de forças, e essa tarefa não é só do MST, é de vocês e de toda a sociedade brasileira. Ainda pensando nas eleições municipais desse ano, com essas centenas de candidaturas eleitas do MST, qual a expectativa agora para essa gestão? Eu acho que vai ser uma experiência, viu? Não está dado. Eu espero que seja uma experiência positiva. Agora nós temos que ter a clareza e a tranquilidade para aí na frente, se a experiência for negativa, nós fazermos uma autocrítica e corrigir os rumos. Não é uma coisa, o MST entrou de cabeça, agora não tem volta. Não é assim, não. Eu acho que tem uma expectativa positiva, sim, de colocar os nossos temas, nossas pautas, mas não só nossa da reforma agrária, e de amplos setores das classes trabalhadoras nesses espaços municipais. Eu acho que dá para contribuir muito. Eu sou da tese de quanto melhor, melhor, viu? Eu não sou da tese de quanto pior, melhor. Né? Nunca. Tem um bocado de esquerdista, não. Quanto pior, melhor, a turma vai se indignar. Negativo, muito pelo contrário. Nós temos que lutar para melhorar as condições de vida, de participação e assim por diante. Então, se você tiver um município em que você tem um secretário de educação, um secretário de cultura, que coloquem temas importantes de debate, etc., né? Evidente que é melhor do que num município que não vai ter isso, né? Então, é um pouco essa de ir fazendo o debate, obtendo conquistas, não numa perspectiva do melhorismo pelo melhorismo, mas ir plantando ideias para ir organizando o povo, de preferência fazendo luta, né? Se tiver pautas importantes dentro das câmaras municipais, chama o povo, leva para dentro das câmaras municipais, ou seja, cria um processo de envolvimento, de reorganização, de agitação, de formação política ideológica, inclusive para dar um exemplo, não é o indivíduo que está lá, é um projeto, né? Aliás, tem um bocado de gente que se acha o maioral, leu 3 livros, empina o nariz e se acha o grande, ou acha que vai resolver tudo. Eu brinco com eles, vai sozinho fazer uma ocupação de terra então, se tu é o bom. Ou seja, e mais que isso, vai morrer daqui a uns dias, igual todos nós, né? Se alguém deles quiser que eu coloque uma placa, pode me mandar o nome que eu vou botar placas nos postes, né? Se o cara é tão importante. Eu acredito na coletividade, eu acredito em processos coletivos, eu acredito na humanidade, mesmo com toda a crise que nós estamos vivendo. Eu acho que quem perdeu a crença na humanidade, de alguma forma, morreu internamente. E é a pior forma de se morrer, é morrer internamente, porque é um morto-vivo andando por aí. Então, se a gente tiver projeto político, eu espero que a gente consiga, não só com quem foi eleito, na coletividade, discutir esse projeto político, ampliar e criar uma sociabilidade completamente diferente, inclusive rediscutir, claro, conceitos, paradigmas de felicidade. Porque essa sociedade te coloca ter, poder, etc. Mas o que a gente quer como ser humano, né? Que paradigmas de felicidade, de sociabilidade a gente quer construir? Eu acho que essa é uma linha política que me faltou te dizer na pergunta anterior, do tipo que a esquerda, de esquerda que a gente quer. Vai ter momento que vai ter luta árdua, dura, mas é preciso fazer a luta também com um sorriso, com alegria. Ninguém vai seguir alguém embrutecido, dificilmente vai seguir, né? Então, lutar sim, vai ter luta dura, mas projetar essa sociedade, eu acho que nos ajudará muito, quem foi eleito, mas também nesse projeto que a gente quer construir aqui e agora, para nós, para os nossos filhos, para as futuras gerações. O MST tem essa preocupação, né, também, Gilmar, desse novo paradigma do ser humano.
né? O próprio o plano da reforma agrária popular também traz esses elementos das relações interpessoais, da questão da constituição do ser humano, né? E Che Guevara dizia que uma revolução ela tem que ser para trazer um novo homem, uma nova mulher, enfim, esse elemento da humanidade, né? Eu acho que isso é fundamental a gente falar mais sobre isso. E eu acho que nós temos que falar de revolução com um sorriso nos lábios. Fazer a revolução é algo fundamental para o Brasil e para o mundo. Né? Parece que é uma coisa, falar de revolução tem que falar escondidinho, de socialismo, nossa, se esconder, a esquerda não é nessa, francamente, né? Não é por isso que falar dessas causas, dessa sociedade, sociabilidade capitalista, o que está gerando isso? Nós nem falamos aqui, mas quanta gente está em depressão, o índice de suicídio, mundo afora, na juventude em particular, é isso que a gente quer? Francamente, né? Então nós temos que falar dessa nova sociabilidade. Vai doer para um monte de gente, né? Falar de participação das mulheres, né? De romper com preconceitos mais diversos, seja racista, LGBTfobia, etc, etc. Nós vamos ter que discutir, nós queremos construir uma outra sociabilidade, né, diferente. E isso não se desarticula, muito pelo contrário. Não estou pegando só esse aspecto. Não dá para separar, naquilo que eu falei antes, da luta econômica concreta. Você tem que disputar, para fazer a reforma agrária, Clara, você perguntou antes, você tem que disputar a terra. Não vai ter reforma agrária se não tiver desapropriação, por isso, tem que disputar a terra. Depois da terra conquistada, você tem, ou antes mesmo da conquista, você tem que ter um projeto de uso dessa terra, porque aquele projeto, né, mesmo o nosso lá do passado, né, de fazer a reforma agrária como parte da justiça social, evidentemente que continua válido, né? Aliás, a reforma agrária é uma bandeira burguesa da Revolução Francesa, que se aliou com o campesinato porque precisava derrotar o feudalismo e criar mercado, né? Mercado para os produtos da burguesia e também matéria-prima. Então, criou-se essa ideia de reforma agrária dentro do capitalismo. Agora, hoje a reforma agrária não pode ser feita ao estilo clássico, ela tem que ter um projeto, por isso que a gente chama de reforma agrária popular, né, Kátia? Que sim, distribuir terra, mas também construir novas relações, também preservar, replantar, cuidar de nascente, mas cuidar das relações, ter educação, ter saúde, ter relações de novo tipo entre homem e mulher, né? Enfim, né? É uma perspectiva, eu falei do projeto Habitat, né? Essa ideia mais ampla, né? De ter espaço gostoso, bonito, não para se isolar do mundo, né? Mas espaços que nos permitam, a partir deles, continuar fazendo o debate. Você usou o Che Guevara, eu vou usar a Revolução Vietnamita, né? Os vietnamitas, e principalmente os camponeses, de dia eram camponeses, de noite eram os revolucionários, os guerrilheiros, né? E faziam isso permanentemente, né? Bom, eu acho que a guerrilha não cabe mais na sociedade brasileira, até porque eles vão te achar onde você se esconder, né? Hoje não tem mais. Agora, nós termos esses espaços bonitos, gostosos, de sobrevivência, de garantir a sobrevivência, e de noite, vamos fazer reunião, né? Vamos fazer debate político, vamos fazer formação, vamos chamar a turma, né, para nós construir aí na frente um processo que nos leve a ter uma grande parte da sociedade consciência disso, para a gente efetivamente fazer as mudanças. Muito obrigada, Gilmar Mauro, pela tua participação aqui com a gente no podcast De Fato. Grande aula, né? Grande aula e, enfim, temos muito por construir. Mas que bom que temos pessoas como você e movimentos sociais como o MST
nessa luta junto conosco, né? Eu agradeço vocês, é um prazer, né? Estar gravando. E estamos à disposição, né? Eu acho que essa construção, Kátia e Clara, ela é uma construção. Eu sou otimista, muito otimista. Eu acho que tem um monte de gente que pensa isso, que quer isso. Talvez nós não conseguimos chegar com o debate ainda, né? Nesses setores. Vamos abrindo espaços como esse que vocês têm e tantos outros para a gente ir fazendo essa discussão com tranquilidade, sem ressentimento, sem se chicotear também, né? Mas o método, e eu termino com isso, que antes vocês me perguntarem como é que a gente faz, é o método marxista. É fazer o diagnóstico, o baita do estudo, tentar estudar o máximo que se possa para ter um belo diagnóstico e, a partir do diagnóstico, estabelecer o que fazer, quando fazer, onde fazer, quem vai fazer e com que condições que vai fazer. Fazer. Depois de feito, avaliar onde erramos, quais os limites, quais os acertos, replanejar e refazer permanentemente. E a gente vai encontrar o caminho, não tenho nenhuma dúvida. Grande abraço, Gilmar Mauro, e muito obrigada pela tua participação. E obrigada a você também que está nos acompanhando. Quero deixar aí um convite também para você nos apoiar, o Brasil de Fato, apoiar esse jornalismo que conta aquilo que a mídia tradicional não conta. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Antes de finalizar, também quero deixar 2 dicas culturais aqui para gente. De 1º a 20 de novembro, semana que vem, acontece a Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. E este ano, pela primeira vez, estaremos com um estúdio direto da feira, compartilhando com diversos veículos de comunicação. A iniciativa foi da ARI, a Associação Rio-Grandense de Imprensa, e da Câmara Rio-Grandense do Livro. A outra é a estreia dessa semana no Cine Bancários. No dia 31 de outubro, na sessão das 19 horas, entrou em cartaz A Festa de Léo, primeiro filme do Nós do Morro. Rodado no Vidigal, no Rio de Janeiro, o longa-metragem, dirigido por Luciana Bezerra e Gustavo Melo, integra a comemoração do Mês da Consciência Negra no Cine Bancários, que exibirá ainda o filme Black Hill, Black Power a partir do dia 14 de novembro. Não esqueça de curtir, compartilhar o nosso podcast, deixar teu comentário e feedback e sugestões. Lembrando também que se você tem um recadinho para a gente, crítica ou sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, até a semana que vem com mais entrevistas bacanas como essa. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.